quarta-feira especial para nós. Hoje temos uma pessoa especial, Miriam Durante. Miriam Durante é psicoterapeuta holística, é hipnóloga já de família há muitos anos e também presidente do IPOM, Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente. Ela vai falar conosco sobre sono. Você dorme demais ou assiste a noite passar? Como é o seu sono? Você sabia que o sono tem um impacto muito grande na nossa qualidade de vida? Ah, vem pra cá, ó, aqui, ó, no Simplesmente Marta, Miriam Durante, especialmente para você. Vem. Então, nós aqui com Miriam Durante. Eu quero que ela conte para vocês quem é Miriam Durante. Uma pessoa linda, com um trabalho fantástico, que está em vários países, né? E ela vai contar um pouquinho sobre ela. Miriam, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui com a gente. E agora, essas pessoas estão esperando você se apresentar a elas. Muito obrigada, Marta. Obrigada pelo convite. Você sabe que eu gosto muito de você e eu vou estar sempre aqui. É só convidar que eu venho mesmo. Quem é a Miriam Durante? Miriam Durante é uma parapsicóloga. Minha primeira formação foi em parapsicologia. Eu já conhecia um pouquinho de hipnose, porque meu pai era dentista e trabalhava com hipnose. Então, eu já conhecia disso e o meu primeiro livro foi sobre regressão. O primeiro livro que eu li, mesmo quando eu não conseguia ler, eu via as figurinhas. Eu nunca li um gibi, eu nunca li nada disso. Eu ficava lendo os livros do meu pai que tinha. Então, eu fui para a área holística, porque eu não conseguia. Quem fez parapsicologia, eu não me imaginava fazendo uma psicologia. Então, eu fui para a área holística e eu estudei durante 5 anos todos os tipos de terapia. Fiz cromoterapia, fiz tudo que você possa imaginar. E eu também estudei muita psicologia, porque tinha uma irmã que estudava psicologia. E aí eu me interessei também. Estudei Jung, estudei Freud, estudei cognitiva, comportamental. Durante 5 anos eu me dediquei a isso. Aí eu fiz 2 de psicoterapia, estudei em hipnose, como você sabe, todas as formações, e criei o IPOM, que é um Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente, para que eu fizesse as pesquisas, inclusive para saber como estavam ansiedade, depressão, todos os transtornos que eu gosto de trabalhar. E é isso, não tem muito o que falar da Miriam, não, mas é isso, eu sou uma pesquisadora, adoro trabalhar com isso. Amo o que eu faço. Né? Envolvida com estudo, né? Com práticas, isso é muito importante. Muito bem, Miriam. Eu sei que tem um monte de gente que quer saber muitas coisas. Eu tenho aqui algumas perguntas, né? Até porque eu costumo perguntar para as pessoas antes o que elas querem saber sobre o sono, né? Como nas outras anteriores também eu fiz. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é: o sono passa por fases, né? Quais são e o que implica cada uma delas? Bom, o sono, em primeiro lugar, eu acho assim, o sono é muito importante. Para algumas pessoas, o sono é uma perda de tempo. Para a maioria, sabe? A gente fez uma pesquisa há pouco tempo e algumas pessoas acham que dormir é perder tempo. E não é. O sono significa qualidade de vida, o sono é muito importante. E o sono passa por 5 fases. Então, a gente tem, primeiro, que a gente tem o sono não REM, que significa a fase 1, 2, 3 e 4, e o sono REM, que é aquele movimento dos olhos, que é a 5ª fase do sono, tá? Então, para a gente entender cada uma delas e o que acontece em cada uma delas, eu vou explicar de uma maneira muito simples. Primeiro começa a anoitecer, que a gente deveria dormir exatamente assim. Começa a anoitecer, a gente já começa a fazer uma higiene de sono. Todo mundo deveria fazer isso. Já se preparar para dormir. Que antes nós fazíamos isso, hoje a gente não faz mais.
Então, você deveria procurar se acalmar, sossegar um pouco o seu corpo. Aí você começa a baixar um pouco as suas atividades, as suas ondas cerebrais, você vai acalmando o seu corpo. Quando você vai se deitar e você fecha os seus olhos, você está quase adormecendo, você entra naquelas ondas alfa. Isso é o primeiro estágio do seu sono. E sabe quando você deita e você tem uns espasmos que você fala assim, nossa, você está meio dormindo, meio acordado, que você fala assim, gente, eu até me assustei, eu quase caí, alguma coisa assim. Isso acontece na primeira fase. É muito fácil te acordar, porque você ainda está numa transição entre a vigília, que é o acordar, é o acordada, né? E começar a pegar no sono. Então, você está nesse estágio muito fácil. Então, é fácil pegar no sono. Quem tem problemas de pernas inquietas é nessa fase que aí a pessoa não consegue pegar no sono, porque é nessa fase que você deita por um tempo que dá esse problema. Então, essa é a primeira fase do sono. Aí nós vamos para a segunda fase do sono. Nessa segunda fase, você já começa a dormir, a se aprofundar um pouco mais. Já é mais difícil para te acordar, porque você já está um pouco mais descansada, vamos dizer, você já se aprofunda um pouco mais, já é mais difícil para te acordar, para você se mexer. Como é que eu vou te explicar isso? Você consegue ficar, inclusive, a tua respiração, teus batimentos cardíacos já começam a ficar mais espaçados. Então, nessa segunda fase, você já fica mais mole, a temperatura do seu corpo. Na fase 2, os seus olhos não se movimentam e não é muito difícil de acordar também, não. A única coisa que acontece é assim, os batimentos cardíacos começam a ficar mais espaçados, a temperatura do seu corpo baixa um pouquinho, porque quando a gente começa a relaxar, a temperatura do nosso corpo pode baixar até 3 graus, você sabia disso? Que por isso que a gente sente frio à noite, porque baixa a temperatura do nosso corpo. Inclusive, quando a gente faz relaxamento, isso você já deve ter percebido, quando a gente faz relaxamento, a gente se cobre, e eu cubro o paciente, porque pode abaixar até 3 graus a temperatura do seu corpo. Interessante isso, não é? É? A gente Então, nem nesta imagina que isso fase, aconteça. é verdade, e nesta fase acontece isso. Então, os batimentos cardíacos, a tua respiração, ela fica mais calma, mais tranquila. Acontece tudo isso na fase 2. A fase 3. A fase 3 é o início do sono profundo. Então, é aí que você começa a realmente entrar no sono profundo. A famosa onda delta, que você está entrando no sono profundo. Então, aí você já tem os movimentos mais. Você consegue ficar meio paralisada em algumas situações. Deixa eu só explicar uma coisa, que uma vez uma pessoa me perguntou se a gente fica nessa fase 1, 2, 3 a noite inteira. Não é isso. Nós ficamos de 5 a 10% na fase 1, 50% na fase 2. Então, a noite se repete. Não é que você vai ter a fase 2 uma vez só, não. Você vai ter várias. Você vai num ciclo, você vai na fase 1, 2, 3, 4, 5, depois volta tudo de novo. Então, o tempo inteiro você vai ficar passando pelas fases. Por isso que é importante que você durma um período de tempo. Não dá para você dormir 2, 3 horas e achar que está muito bom, porque senão você não passa por todos os ciclos. É muito importante que você faça todos os ciclos. Nesse estágio também é muito mais difícil te acordar, porque você já está no sono profundo. De repente, se alguém for te acordar nesse estágio, mesmo sendo mais difícil, de repente alguém pode te acordar. O que vai acontecer com você?
Você já foi acordado e você fica assim, nossa, o que está acontecendo? Você acorda meio desorientado, meio confuso, sem Sem saber saber onde. onde tá, né? É exatamente porque você foi acordado nessa fase do sono, na terceira fase do sono. Então, você demora ali uns minutinhos até você perceber, peraí, eu estava dormindo, agora deixa eu me situar, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, porque você demora até você perceber o que está acontecendo com você. Aí nós vamos para a quarta fase do sono, que são ondas deltas lentas. Aí realmente você está no sono profundo. É muito difícil te acordar. É aqui que acontece o sonambulismo. É aqui que Aí se a eu já ia pessoa. perguntar isso. Isso, é aqui que acontece. E Hum. aqui também que acontece uma coisa, quando as crianças molham a cama, que elas fazem xixi na cama, a famosa enurese noturna, que é o xixi na cama. E é aqui Olha, também que acontece aquilo de que algumas pessoas pensam que foram até o banheiro. Tem gente que sonha que está abrindo, que está tirando a roupa, que foi no banheiro. Ela só se dá conta quando ela faz o xixi na cama, que ela se sente molhada e que ela se dá conta que realmente ela estava na cama. Isso acontece muito. que coisa, né? E é com Eu um lembro, adulto, hein? eu lembro, Miriam, que eu tive um cliente que ele disse que ele levantava, né? Ele se via levantando da cama, só que ao invés de Exatamente ele ir no isso. banheiro, ele abria a porta do guarda-roupa. Ele fazia xixi dentro do guarda-roupa. Ah, não, isso eu não sei. Eu já tive vários pacientes e várias pessoas também, que a gente acaba conversando, é um assunto que eu gosto muito, e que as pessoas falam que o que acontece com elas? Elas sonham que elas estão no banheiro. Uhum. Elas puxam a roupa, elas se veem no banheiro, elas só acordam a hora que você faz o xixi, como você está deitada na cama, Que aquilo está molha, tudo né? molhado, É né? verdade. E aí você se dá conta que você realmente fez o xixi na cama. Eu acho que ele devia ser um pouco sonâmbulo, né? Porque ele levantava da cama, né? E aí, quando ele se É, dava conta, ele tinha feito xixi dentro do guarda-roupa. por isso que as pessoas falam que não pode meio que acordar um sonâmbulo, né? Porque É. ele está em sono profundo, mas é mais ou menos isso. Aí nós entramos na quinta fase do sono, chamado REM, que é o movimento dos olhos. É a fase do sonhar, é a hora que a gente sonha. E nesse ocorre o sonho, que são fragmentos de memória. Os sonhos é mistura de tudo que você leu, do que você aprendeu, do que você vivenciou durante o dia, de tudo que está ali na sua memória e acontece no seu sono. Aí você tem um relaxamento muscular muito forte. E você, o que é engraçado é que tem algumas pessoas que falam assim para mim, Miriam, eu não sonho, então eu não vou para essa fase, porque todo mundo sonha, É Marta. verdade. Só não lembra, né? Muita gente não lembra, mas você sonha de 1 a 7 sonhos por noite. Só que o que acontece? Às vezes, quando você acorda, se você não marcar o seu sonho na mesma hora, Uhum. passados 5, 10 minutos, você já não lembra mais, você perdeu boa parte, e passado meia hora, 20 minutos, você já não lembra 90% dos seus sonhos. Essa fase, a fase 5, é muito importante, porque é uma fase onde você tem a liberação de vários hormônios, o GH do crescimento, você tem muitos hormônios. Então você vai falar assim: "Ah, mas eu não sou adolescente, eu não tenho hormônio do crescimento". Mas quando você não é adolescente, esse hormônio do crescimento, ele faz para o adulto regeneração dos tecidos. Olha que Então, maravilha isso. ele não serve só para você crescer, ele não serve só para isso. Ele é muito bom.
Por isso que é importante que a gente durma, que a gente se aprofunde no sono, para que a gente se beneficie com tudo isso que acontece. Porque o sono, a hora que a gente dorme, ele não é assim, não é que tudo dorme com você. O nosso cérebro fica ali ativo o tempo Nativo. inteiro. É uma eletricidade muito grande, tudo funciona dentro de você. Nesse quinto estágio é onde liberam todos os hormônios que controlam a tua vitalidade, o teu cansaço, o metabolismo. Então, esse estágio é muito importante. Só que muita gente não chega nesse estágio de uma maneira completa. Então, você não tem a sua resistência, a tua capacidade não fica por completo. É isso que acontece. E é uma engenharia, né? É uma engenharia, É realmente. muito É um interessante vai e isso. volta muito É grande. Porque muito você fica interessante. em 1 hora e meia nesse estágio todo, do primeiro ao último. E depois você volta para ele. Com o passar da noite, você fica mais tempo nesse quinto estágio. Miriam, me ocorreu uma coisa agora. Eu não sei se isso é significativo, mas e, e a pessoa que trabalha à noite e dorme durante o dia, é a mesma coisa esse ciclo? Então, é assim. Existem pessoas que trabalham, o nosso corpo demora 15 dias para se acostumar. Então, é a mesma coisa quando você viaja, né? Só que a partir do momento que você se acostuma, não, mesmo assim, não é a mesma coisa. Nós somos feitos para dormir à noite. À Nosso noite, corpo é né? acostumado para dormir à noite. Mas se você tem que trabalhar à noite, eu conheço muita gente que trabalha à noite. Então você aprende, você vai dormir de dia, mas você tem que fazer um trabalho em cima daquilo, para você se acostumar a dormir de dia, para que isso não afete. Então, você tem que ter um quarto escuro, sabe? E demorar um pouco para que seu corpo se acostume. Você percebe isso quando a gente entra em horário de verão? Que Algumas tem uma pessoas tiram alteração. de letra, outras, por causa de 1 hora, já bagunça muito o sono da pessoa. Então, cada organismo reage de uma maneira. Mas nós somos seres diurnos, a gente não para, sabe, a gente vive assim. Então, se você passa a dormir de dia, você não está acostumado com aqueles barulhos, é difícil você dormir de dia. Então, até essa pessoa acostumar, até seu organismo Sim, acostumar sim. que ela tem que passar a dormir de dia e trabalhar à noite, demora pelo menos uns 15 dias para isso. Então, ela não pode ficar oscilando. Ela tem que ficar um longo período trabalhando para que seu corpo acostume. E a gente tem um relógio biológico, né? Que já São os faz todo esse círculos. processo, né? Exatamente. Tem esse relógio biológico que faz o que com você? É um ciclo de 24 horas. É o Exato. ciclo circadiano que que tem 24 horas. Que é assim, você tem que escureceu, o certo seria você começar a se preparar para dormir, que aí libera o hormônio certo, que você vai começando a dormir. Só que o que, que a gente faz? A gente geralmente fica no celular, a gente fica no computador, e aí isso inibe até a liberação dos hormônios, inibe a melatonina e dificulta o nosso sono. Que a Que rico melatonina. saber isso, né? É muito rico saber isso. Porque a gente pode gerenciar, né, esse sono de uma outra maneira, né? Pode, inclusive hoje tem até óculos, ó. Esse meu óculos aqui, ele inibe essa luz. Eu nem queria usar, mas já que tem que usar, né? Então vamos. E aí eu mandei fazer e ele inibe essa luz. Agora, quando você manda fazer, eles já te fazem um monte de perguntas, né? E ele inibe essa luz, então você já não tem isso, porque a gente tem que ficar. Não dá para chegar às 6 horas e você falar, eu não entro mais, eu não mexo no computador. E não
não adianta, existem milhões de luzes que você É trabalha no seu verdade. quarto, em tudo. E tudo isso dificulta. Eu acho que deve interferir de uma forma muito, bem radical, inclusive, né? Como? Eu não entendi. Eu digo assim que esse movimento fora do horário, né, natural de dormir interfere de forma radical, né? Sim, Porque interfere, interfere, não tem porque jeito. ele bagunça, sabe, com o teu relógio biológico. Então, Uhum, você não sabe quando é dia e quando é noite. é verdade. E aí você é obrigada a tomar remédios para arrumar. Então, isso é muito interessante, né? Porque hoje a gente vê que muitas pessoas precisam de remédios para dormir, né? Marta, eu vou te dizer o seguinte, que a maioria não precisa. Aham, É que é mais fácil, entende? entendo. Porque assim, como ansiedade, como depressão, como tudo, é mais fácil você procurar uma resposta rápida Sim, do que você fazer uma higiene de sono, você procurar saber o que te prejudica. Você sabe que começou às 6 horas da tarde, você já não pode tomar muito líquido, você tem que evitar aqueles líquidos que tenham, sabe, a base de cola, para não te deixar muito excitado, não tomar necessitada, muito né? café. Então, se você tem algum problema para dormir, se você já tem um pouco de insônia, você tem que evitar. Tem gente que toma café 1 minuto antes de dormir e não acontece nada. É Então, cada verdade. pessoa tem que se conhecer. Se você tem dificuldade para dormir, então eu vou evitar isso, vou evitar aquilo. Eu tenho dificuldade para dormir, eu não vou ficar com a televisão ligada. É um Entende? autogerenciamento mesmo, né? Não tem. Em É tudo verdade. você tem. Eu vou fazer um relaxamento, eu vou fazer isso. Se nada der certo, aí eu vou para o caminho da medicação. Uhum. Até só Agora, para organizar, né? exato. E Aí pega o organizou e ritmo. eu até paro. Mas Exato, a exato. maioria das pessoas procuram ir primeiro para a medicação, aí ela traz, às vezes, ela traz um resultado muito rápido e não traz problema nenhum, mas na Hum, maioria das vezes ela causa muitos problemas, porque ela arruma uma coisa e prejudica outras. E aí a pessoa às vezes acaba largando e aí ela vai procurar esses métodos que não fazem mal. Então não é mais fácil você procurar esses métodos antes? Com certeza, sem dúvida alguma. É Ô, isso que Miriam, eu acho. deixa eu fazer uma outra pergunta que eu acho que é bem interessante. A falta de sono, né? O não dormir, na verdade, não é nem falta de sono, não dormir no tempo adequado. A médio e longo prazo, no que isso impacta a saúde? Tanta coisa, Marta. Olha, gente fala que é diabetes tipo 2. É, Olha que coisa. é. O não dormir, uma noite de sono, o pessoal fala que uma noite de sono é quase como se você tivesse tomado um copo de bebida no dia seguinte. É mesmo, né? Parece com a cabeça oca, de ressaca, né? Não parece que fica de ressaca? Exatamente. A tua visão aqui, ó, a tua visão periférica fica meia. Então, não dá para você dirigir e falar assim, eu tô bem. Uhum. Tem pessoas que dirigem normal, mas fica tudo meio comprometido. Você não tá bem. Por isso que tem tantos acidentes em estrada. Foram feitas várias pesquisas com o pessoal que dirige caminhão, principalmente, Olha que isso. tomam aqueles remédios para dormir, porque eles têm que fazer períodos muito longos e eles tomam remédio. E por que tinham tantos acidentes? Justamente porque eles ficavam períodos muito longos sem dormir e tomando medicação. Então, Acho que rebite, né? Que chama esse isso, rebote. rebote, isso. Rebote e rebite. Que É isso isso que acontece porque uma hora o sono vem. O teu corpo não é verdade. aguenta.
E ele nem sabe? avisa, né? Ele já vem tchum. Sim, e quando você vai pescando, assim, e como na estrada é tudo muito rápido, né? Uma dessa que você piscou mais demorado, você bateu. É verdade. Sabe? Então, os seus reflexos ficam comprometidos, a sua memória fica comprometida, sabe aquilo que você está falando com uma pessoa, você não lembra os nomes, você não consegue completar uma frase, você fica extremamente irritada. É conhecido da gente falar que os adolescentes são irritados logo de manhã. Por quê? Porque eles não dormem à noite, eles vão dormir de madrugada, É na manhã verdade. seguinte, geralmente, eles estudam cedo, né? Eles entram na escola, na faculdade cedo, o mau humor é constante. Mas não é mau humor porque está acordando cedo, é mau humor porque não dormiu e aí tem que acordar cedo. Entende? E não Então, esse presta mau atenção humor. na aula, né? Não consegue nem prestar atenção na aula, né? Não, na primeira aula, geralmente, eles não dão um bom dia, eles estão de mau humor. Mas é É porque não dormiu, verdade. gente. Quando você não dorme bem, você não fica com vontade de conversar com ninguém. Com Você certeza. não é. Isso é para todo mundo. É, e é Então, muito comum, né? O adolescente ficar até de madrugada acordado, né? Isso é. exato, porque ele gosta de conversar com os outros, ele gosta de ver a série dele. E o que é pior, quando ele vai dormir, ele dorme com o celular ligado. Faz mais mal ainda. Ou ele dorme com a televisão ligada, que faz mal. O sono não é um sono reparador. Então, não adianta. Por isso que a memória dele vai embora. Dormir bem significa, como eu te disse, qualidade de vida. A gente precisa tanto ter uma imunidade boa. E dormir bem significa ter uma imunidade muito boa. Só que se você não dorme, a imunidade é a primeira que vai embora. As pessoas que têm muito terçol, significa você está com a imunidade baixa. Aquelas pessoas que têm resfriado constantemente. É só você ficar sem dormir, resfriado. Você tem vários tipos de resfriado, você tem terçol, você tem aquilo que a gente fala assim, que a pessoa começa a ficar com até queimação te dá. Tudo, porque mexe com o suco gástrico, mexe com tudo. É uma Dormir revolução, né? é uma revolução muito grande, porque dormir, gente, dormir significa mexer com o seu corpo inteiro. Então, dormir bem é qualidade de vida, é isso que as pessoas precisam entender, que tem que dormir. E eu aconselho a dormir 8 horas de sono por noite. As pessoas falam que não, tem gente que consegue dormir 5 horas, 6 horas. Eu aconselho a dormir 8 horas, porque É porque senão. é restaurador, né? Exatamente. O Miriam, eu tenho Fala. uma pergunta aqui, e a pessoa falou Hum. assim: você fala meu nome, tá? Fala que eu perguntei, então eu vou falar. Essa pergunta é do Edilson, Edilson Silva. Ele pergunta assim: é, que pessoas têm apneia, né, e ronco, elas conseguem dormir profundo ou é só superficial? E se isso implica em descontrole hormonal? Aí, É, Edilson, já perguntei, falei seu nome, viu? acontece o seguinte: quando você tem apneia, você tem uma obstrução, você tem uma parada respiratória. Então, mesmo que você não acorde, porque às vezes você não acorda com isso, mas o teu sono não é reparador. Você pode ter várias durante a noite, não acordar nenhuma vez. Só que no dia seguinte você acorda como se você tivesse tomado uma surra, como você está muito cansado, porque você não dormiu um sono reparador. Então, é assim, você fica com fadiga. Agora, eu costumo. Eu vou falar uma coisa
às vezes você não acorda, mas a pessoa que está do seu lado acorda. Porque a apneia pode ser uma coisa leve, como pode ser uma apneia que assusta a pessoa que está do teu lado, porque você para realmente de respirar às vezes. E a pessoa, e você faz uns barulhos, a pessoa do seu lado pode acordar. Então o outro fica, dorme, para a respiração, faz barulho, não acontece nada às vezes. Mas a pessoa que está do lado assusta, acorda, que é a mesma coisa que acontece com o ronco. O ronco, o que é o ronco? O ronco é, sabe aquela chamada campainha, o palato que a gente tem? Que a campainha, ela fica flácida. Então, existe até, antigamente, o pessoal colocava, né, todo mundo dormia de camisola, bem antigamente, e eles costuravam uma bolinha na camisola, na parte de trás, para a pessoa dormir assim, de barriga para cima. Com a bolinha, ela não conseguia, então ela virava, e aí ela não roncava. Isso era o truque de algumas pessoas para que você não roncasse, porque te facilita. Apesar que tem muita gente que, mesmo dormindo de lado, ele ronca muito. Tanto a apneia como o ronco, se você engorda, porque às vezes você pode ter vários problemas de saúde que te levam a ter apneia e ronco, mas às vezes pode ser simplesmente porque você engordou. Ah, então isso interfere na questão do ronco. Sim, no ronco e na apneia. Tem muitas pessoas que estão acima do peso e fazem uma cirurgia bariátrica. Quando elas emagrecem, elas não roncam mais, não têm apneia. Olha que Ou então, interessante isso, né? ou então nem fizeram a cirurgia bariátrica, perdem 4, 5 quilos, não roncam mais e nem têm apneia. Mas isso é uma coisa que precisa ser investigada para saber se você tem algum problema ou se é simplesmente um problema de peso, tá? Você precisa passar por um exame, você tem que ir ver, e talvez, se for o caso, se você tiver mesmo algum problema, às vezes até usar o CPAP para te ajudar a respirar melhor, né? Eu já Mas ouvi falar bastante desse aparelho, né? Diz que é sensacional para quem tem essa dificuldade, né? Na questão do sono, do ronco, da apneia. Dizem que que é é um muito bom. aparelho muito difícil de adaptação. Ele é muito bom, algumas pessoas gostam muito, mas eu vou te dizer que 50% não gosta porque ele é como é que eu vou dizer? Um trambolho. Um trambolho. É um trambolho, é o que alguns pacientes me falam. O meu marido não quer que eu durma com aquele trambolho. Você já viu um CPAP? Já vi. Ele é muito bom. Para a pessoa que precisa, é muito bom. Porque realmente ela passa a dormir e ela tem uma qualidade. Porque ela passa a respirar direito. Então ela passa a dormir bem. E a respiração dela começa a fazer, sabe, todo o ciclo direito. Tudo bem. Só que a outra pessoa às vezes se incomoda ou ela não se adapta direito àquilo. Deve ser difícil dormir com aquilo, né? Deve ser incômodo Então, mesmo, né? não é todo mundo que se adapta. Então, antes de tudo isso, você primeiro precisa saber se você tem um problema realmente, se é um ganho de peso. O meu marido é que ele tem apneia e ronco só por causa de peso. Quando ele perde 4, 5 quilos, ele não ronca nada, ele não tem apneia. Mas quando ele ganha peso, pelo amor de Deus, eu acordo no meio da noite por causa do ronco dele e vou para outro quarto. Porque não tem condições de se dormir no mesmo quarto. E assim, e a pessoa também sofre, né? Aqui ronca e tem apneia. Eu acho que deve ser um sofrimento para ela também, né? No sentido de ter que vivenciar isso e não ter controle sobre isso.
Meu marido não sofre nada. Eu conheço um monte de gente que não sofre nada. Porque Eu tenho a impressão que a existe. pessoa deve ter um sofrimento de não ter o controle sobre isso, né? Mas eu acho que, é como eu te disse, a pessoa nem acorda às vezes à noite, porque a gente, por exemplo, eu, quando ele tá roncando, eu dou uma cutucada, falo, vira, mas mesmo virar, mesmo quando ele se vira, ele continua roncando. É um Entendi. segundo. Dá uma mexida, a pessoa se vira e continua roncando. Eu costumo dizer que ela se adapta à posição, sabe? E o Entendi. ronco vem. E o ronco vem mesmo, nesse caso, aquela bolinha que o pessoal usava antigamente, nesse caso não serve. Então, eu acho que Entendi. cada caso é um. Só que ele perde uns 5 quilinhos, ele fica ótimo, ele não ronca mais, ele não tem apneia. Então, E cada caso tem que procurar encontrar por que ronca, o que sim, acontece, o claro. que tem que fazer. Mas Isso deve eu posso interferir te... no humor, né, da pessoa no dia seguinte, né? Como que é isso, Miriam? Depende da pessoa. No do meu marido não interfere. Tá. No do meu marido não interfere. O que eu posso te dizer é o seguinte: a pessoa que tem apneia e ronca, a pessoa tem sono no dia seguinte. É aquela pessoa que é assim, ela vai assistir um filme, sabe? E ela dá uma encostadinha e dorme. Se ela tiver uma chance logo após o almoço de dar uma encostadinha, ela vai dormir, porque ela está sempre em falta com o sono. Então, você não pode deixar uma musiquinha, sabe? E falar assim, vamos conversar, mas está com uma luz mais baixa, uma musiquinha. Ele é um sério candidato a dormir, porque ele está sempre em falta com o sono. Fica em Porque ele defasagem não mesmo, né? tem um sono reparador. É isso Miriam, que acontece. você falou anteriormente sobre memória, né? Hum? Sono e memória. O que isso tem de impacto realmente na memória da pessoa? É assim, tudo que nós aprendemos durante o dia fica na memória de curta duração. Para que vá para a memória de longa duração, a gente precisa dormir, ter um sono reparador. Quando nós dormimos de uma maneira mais superficial, você não se aprofunda no sono, não vai para a memória de longa duração. Entendi. Então, você não grava aquilo que você aprendeu. Tudo que a memória tem que gravar, ela tem que ter um sono profundo. Para você gravar, você tem que ter, por exemplo, sabe quando você escuta uma música e você acha aquela música um horror? Você fala assim, meu Deus do céu, eu não quero mais escutar isso daqui. Mas você pôs sentimento naquilo, seja para o bom ou para o ruim, né? Então, no dia seguinte, aquilo não sai da sua cabeça, porque você pôs, realmente você falou que era muito ruim, você gravou aquilo. Agora, se você estudar um monte de coisas e você for dormir 2 horas da manhã, você for dormir com um celular, você for dormir com um computador no quarto, com a televisão ligada, você não se aprofunda no sono. Se você bebe antes de dormir, que seu sono é fracionado, você não se aprofunda no sono. Então, na hora que tem que ir tudo para sua memória de longa duração, vai tudo picadinho. Então, aí que te dá os brancos, aí que você não lembra, aquela pessoa que passa a noite acordada. Não adianta. Você não lembra. Porque, inclusive, a hora do aprendizado é até às 21 horas. Se você quer aprender alguma coisa, se você quer gravar, comece a gravar, comece a estudar. A memória começa das 18 horas até às 21 horas. É o melhor Olha que horário para interessante memória. isso. Nunca tinha escutado falar Pois disso. não é. Então, a gente tem horário para tudo.
É uma sabe? organização mesmo, né? É uma organização. Então, o pessoal às vezes para à noite. Ah, eu não vou dormir e vou lembrar tudo. Chega no dia seguinte, ele não lembra nada, ele tem um branco. E A ele não ressaca, entende né? por que que ele teve um branco. Não adianta, não adianta. Você tem que dormir e entrar no sono profundo, fazer os 5 estágios de sono, para que aí tudo que você aprendeu vá para a memória de longa duração e quando você precisar, está tudo aqui. Mas está tudo aqui de uma maneira certa, Organizada, né? organizada. Porque quando você faz os ciclos, começa na terceira fase do sono, que começa a mandar tudo que você aprendeu, começa a mandar para sua memória. Então, vai na terceira, vai na quarta e vai na quinta. Então, se você não vai nos ciclos direitinho, pode esquecer. Como é rico dormir, né? É muito rico, É muito muito, muito, rico. muito. Agora, Miriam, a gente colocou como tema, né? Você dorme em demasia, né? Demais, ou assiste a noite passar? Como é isso, Miriam? Pessoas que dormem bastante, né? Dormem muito além da conta, né? Das 8 horas. E tem pessoas que não dormem, passam literalmente a noite acordada. Como é isso, Miriam? Que impacto que isso tem? Então, tem pessoas que dormem demais, que também pode ser uma doença, pode ter uma depressão aí, você não querer ficar acordada, você não querer ver o que está acontecendo. Tem pessoas que passam um dia na cama e não veem graça de levantar e sentem sono, realmente sentem sono. Também não é normal. O bom é você dormir 8 horas de sono. Isso eu estou falando para os adultos, tá? Porque criança, quando a gente fala em adolescente, criança, é de 10, 12 horas. Então, quando a gente fala em adolescência, que vai até 24 anos, que a adolescência não é até 18, é até 24, significam 12 horas de sono. E o nosso adolescente dorme o quê? Dorme 6, dorme 5. Então, você imagina o comprometimento que ele está tendo com a sua memória, com o seu crescimento, com a sua regeneração, com tudo. Que aí você tem o déficit de atenção, que aí você vai procurar um médico e você toma Ritalina. Meu filho tem déficit de atenção, ele não consegue entender, ele toma Ritalina. Aí ele não dorme, a Ritalina faz mal. É, um, é uma bagunça que é feita com o seu corpo. Porque ninguém pergunta se essa pessoa dormiu direito. É difícil perguntarem, né? Se a gente dorme direito, né? Ninguém pergunta. Você pode ir a vários especialistas, ninguém pergunta. Você Ninguém sabe que é pergunta uma se você das, dorme. é uma das perguntas que eu faço na anamnese no consultório. Eu Como é o também. seu sono? Você é fracionado, se dorme a noite toda, se acorda descansado. Porque às vezes a gente pode dormir a noite inteira e acordar cansado, né? Muita gente Dependendo faz das isso. fases do sono, né? O termômetro para saber se você dorme bem é É. quando você acorda no dia seguinte e acorda com disposição. Ah, então Senão, eu você durmo não bem, porque eu dormiu bem. acordo disposta todos os dias. Então, você está dormindo bem. Miriam, a insônia, como que é isso? Como que é? Porque assim, a pessoa deve ficar pensando várias coisas a noite toda, né? Deve ficar se cobrando de não dormir. Como que isso funciona na saúde da pessoa? É E como assim. que é a insônia, né? Quais as causas? Como é que você Geralmente, pode a contar pessoa para é muito nós? ansiosa. Hum, Então, ela vai deitar e a ansiedade vai junto com ela. Então, ela fica pensando o que ela fez, o que ela deveria fazer, sabe? Tudo. E ela leva tudo aquilo para o sono dela. Então, ela não dorme. A mente dela, tem algumas pessoas que me procuram e falam assim: Miriam, como eu faço para minha mente parar? Eu queria que ela parasse, eu queria dormir, eu queria acalmar a mente. Quando você fica
pensando, não dá. Então, ela liga uma televisão para quê? Para que acalme isso, para ela se distrair. Por isso que ela liga uma televisão, ela põe o celular, ou então ela se enche de ficar na cama e ela levanta, né? Ela levanta, ela vai mexer, se o computador não está no quarto, ela vai mexer, ela fala, gente, eu não consigo dormir mesmo. Então, ela vai embora. Tem até um caso que é bem engraçado, uma pessoa me procurou uma vez, não sei se dá para contar, dá para contar? Dá para te contar, pode contar. Ele me procurou uma vez, está até no meu livro de ansiedade, porque ele disse que ele tinha uma insônia muito grande e que ele não dormia de jeito nenhum na casa dele, mas isso assim, muitos anos que ele não dormia na casa dele. Ele só dormia, ele começou a trabalhar no interior, e aí ele ia para um hotel e ele passou a dormir. Então, quando ele ia para esse hotel, ele dormia. Quando ele voltava no meio da semana para a casa dele, ele não dormia. E ele não entendia como que ele tinha ansiedade, insônia na casa dele e no hotel ele não tinha. Eu perguntei para ele, como é que você dorme no hotel e como você dorme na sua casa? Bom, na minha casa, minha mulher não quer que eu ligue televisão, que eu faça nada. O quarto tem que estar escuro e quieto. Tá bom. E no hotel? No hotel eu chego tarde do trabalho, eu faço um prato como um lanche na cama mesmo e com a televisão ligada. E não é que eu acabo de comer, muitas vezes eu pego no sono com um prato ali em cima mesmo, nem sei onde vai parar o prato. Falei para ele, você não tem insônia. Porque as pessoas confundem insônia com ansiedade. O que ele tem é ansiedade, não é insônia. Na casa dele, a mulher deixava tudo quietinho e escuro, certo? Então, a hora que ele deitava, o que sobrava para ele? Os pensamentos. Tudo que ele queria era não pensar. Mas aí fica, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz? Porque você não consegue fazer a mente parar. Então, ele tem que se distrair com alguma coisa. O que ele fazia? Ele levantava, ele ia para o computador, ele ia para o celular. O celular interage com você. Então, você vê uma coisa, você olha, quando você vê 3, 4 horas da manhã e você não dormiu. É Às vezes você verdade. vai à noite e você tem que trabalhar no dia seguinte. E aí gera um caos, né? Porque você fica cansado e você vai. Pois muito bem. Quando ele ficava na televisão, o que acontecia? Ele não pensava, porque ele ficava vendo a televisão, ele comia, ele estava cansado de ter trabalhado, ele comia, ficava vendo a televisão, se distraía com a televisão, então ele não É pensava em verdade. nada, o sono vinha e ele dormia. Eu falei para ele, eu já sei o seu problema. Você tem ansiedade, você não tem sono. Você não tem insônia. Mas não tem problema, eu vou te dar uma coisa que você vai dormir. E ele dormiu tranquilamente. Então, o que as pessoas precisam primeiro reconhecer é que ela, se for nesse caso, elas não têm insônia, elas têm ansiedade. Então, elas têm uma mente acelerada, que não para de pensar. Então, elas precisam acalmar essa mente, parar esses pensamentos. Senão, realmente, você não dorme. Porque você fala, eu quero parar de pensar, eu quero parar de pensar. Não adianta, porque você não consegue. E Você tem precisa pensamentos trocar. obsessivos, né, às vezes. Aqueles Exato. repetitivos, né? Mas você precisa trocar isso por outra coisa. Senão, não vai. Miriam, já que você Entendeu? tocou na ansiedade, conta um pouquinho para nós como é que funciona essa questão da ansiedade, né? Muitas pessoas, muitas vezes, elas são confundidas impaciência com ansiedade. São duas coisas distintas. Mas como é isso? Como funciona? Já Olha, que o você tocou impaciente nesse também é assunto, ansioso, é. Mas é né? diferente, né? Tem gente que tem pressa para fazer coisas, né? E outras que têm ansiedade no sentido assim, de ter até uma aflição com relação ao que vai estar para acontecer. Como que é isso, Miriam? É que o ansioso é assim, ele é ligado no futuro.
Então, é isso que você quis dizer. O ansioso, Isso. ele vive no futuro. Ele fica sempre pensando no futuro, que pode ser 5 minutos ou um ano. Então, ele nunca vive o presente dele. Ele está sempre à frente. E o à frente dele é sempre negativo. Ele não pensa num futuro bom. Não. É sempre negativo. Então, ele sofre muito com isso. Eu imagino que sim. Sabe aquela coisa, por exemplo, a minha filha saiu. Ela marcou às 22 horas para chegar. Primeiro que o ansioso não vai dormir se a filha não chega, né? Aí deu 22h05, ela não chegou. Se sou eu acho que estava muito bom e ela resolveu ficar mais um pouco. Eu mando uma mensagem, tá bom aí, alguma coisa? O ansioso não. O ansioso faz assim, aconteceu um acidente. E o acidente já envolve morte. Não é um acidente sim, não, é um acidente que envolve morte o e é com a trágico mesmo, filha. né? É trágico. Uhum. E é a filha. Então, aí ela já não dorme, aí ela já liga para Deus e o mundo. Se ela tem alguém do lado, ou um marido, ou seja quem for, ela já fica, sabe, cutucando aquela pessoa, porque ela não se contenta em só ela sentir. Não, ela põe todo mundo em volta a sentir aquilo que ela está sentindo. Então, tudo que acontece é trágico. É muito intenso, né? E muitas vezes é pura imaginação. Então, quando isso acontece, eu falo para o ansioso, primeiro pergunta se o que você está pensando tem condições ou não de acontecer. Sim, claro. Porque às vezes é tão irreal aquilo que eu falo, gente, para que sofrer por uma coisa que não existe? Né? Então, primeiro vê, tem condições? Aí sim vai. Porque senão ele sofre muito e às vezes nem vai acontecer aquilo. Entendeu? Eu É esse o falo, motivo dele não dormir. Miriam, assim, que tem muito a ver com a questão do controle, né? E é muito difícil você controlar o futuro, controlar o que vai acontecer, né? E isso gera mais ansiedade ainda. Parece que é uma engrenagem nisso, né? Como É é, muito, Miriam? Estou certa nisso? Como é que é? é muito difícil de você controlar o futuro pelo seguinte, porque o ansioso ele fica assim. Primeiro que como ele não vive o presente, ele pensa no futuro, mas ele volta e meia ele volta para o passado. Uhum. Porque ele fica assim, se eu tivesse feito isso daquele jeito, olha, eu poderia ter mudado aquela situação. Ai, mas eu devia ter agido assim, eu devia ter feito. Só que não adianta mais, Marta. A É partir do verdade. momento que você já passou, já passou. Você não muda nada. Só que o nosso cérebro entende o quê? Com tantas indas e vindas para o teu passado, ele te dá as mesmas situações do passado, porque ele acha que você quer. Você está indo toda hora para o teu passado, ele fala, eu vou te dar situações do passado no presente. Que é aquilo que Olha que você coisa falou das forte, né? situações repetitivas. Por quê? É aquela pessoa que namora com um cara que bebe e passa, ela sofre, daqui a pouco ela arruma a mesma pessoa. Por quê? Porque ela não aprendeu que ela tem que mudar a maneira de pensar. Ela fala que ela não quer, mas ela chama aquele comportamento repetitivo. Então, quando ela menos espera, ela está trazendo aquela pessoa de novo para ela. Ela tem que entender que o passado serve de exemplo, mas está lá para trás. Quando você pensar no passado, deixa o passado para trás, viva o presente, mas o presente de uma maneira positiva, acreditando em você, aí sim você vai ter um futuro. Porque se você ficar indo toda hora para o teu passado, o teu cérebro vai te dar situações do passado no seu presente. E você não sai daquele, sabe, aquela rodinha, você não sai. Você tem que entender que você tem uma saída para cá e para cá. Se você não entender isso, as situações repetitivas vão cada vez mais.
E não E faz é novas isso que conexões acontece. neurais, né? São sempre as mesmas. Não Exato. tem que criar um outro caminho. Miriam, nós estamos quase chegando ao final. Mas eu quero muito que você volte, porque o tema é muito interessante e ajudar as pessoas a ter esse gerenciamento, né? Mas antes, eu gostaria que você contasse um pouco para nós daquele trabalho que você tem, que são áudios de sono. Como que é, Miriam? Conta para nós, porque eu estou curiosíssima para saber disso. É assim, a- em 2012, eu fui convidada para trabalhar na Casa Ronald McDonald das crianças com câncer, Sim. para ser a psicoterapeuta deles. E quando eu fui, a maior dificuldade, eu queria saber qual era a maior dificuldade das mães que ficavam com as crianças e das crianças em si. A maior dificuldade era dormir, porque as mães ficavam o tempo inteiro olhando os filhos, se eles dormiam, se eles estavam bem, se a Vigiando, né? respiração. Elas tinham muita dificuldade de dormir. Então, eu pensei, como eu posso ajudar? Além da gente fazer visualizações para que eles não sofressem tanto nos tratamentos, em tudo, meditação, eu criei um relaxamento, que é o Aprenda a Relaxar, que eu fiz há 8 anos atrás. Eu fiz para eles. Olha que Esse lindo. relaxamento eu fiz para que eles relaxassem e dormissem, para as mães e para as crianças. E esse relaxamento fez um sucesso tão grande que ele está em mais de 100 países. Olha que maravilhoso isso. Mas era para relaxar, não era assim para dormir, porque eu nem falo para você, sabe? Mas ele relaxa tanto e ele faz a pessoa dormir de uma tal maneira que hoje, quando eu atendo, eu falo para a pessoa, porque a primeira pergunta que eu faço é: se você quer passar comigo, você tem que dormir todas as noites, porque senão eu não atendo. E aí eu digo para a pessoa: ó, você não consegue dormir? Faça o meu relaxamento, que você passa a dormir todas as noites. E é um desafio que eu faço em todas as palestras que eu vou, em tudo eu falo: se você não dorme, faça o meu relaxamento, que você passa a dormir. E ele é de graça e está no YouTube para todo mundo. Chama Aprenda a Relaxar. A gente vai colocar na descrição do vídeo, a gente vai colocar o endereço para você poder acessar, tá bom? Só que para dormir você tem que fazer ele 2 vezes seguidas. Porque tudo que a gente faz meia hora antes de dormir é o que a gente leva para o nosso sono. Então, se você é uma pessoa ansiosa, se você tem pânico, se você tem dificuldade, você às vezes vê uma notícia sangrenta, né? Ou você assiste um filme de muita ação, você vai dormir, você fica agitada, você pode ter Verdade. um pânico no meio da noite. Então, esse meu relaxamento tira tudo isso. Porque se você escutar ele 2 vezes, você está tendo meia hora de relaxamento, que é o que tira tudo que você fez. O que serve esse relaxamento? Além de dormir. Tudo aquilo que você falou durante o dia e tudo aquilo que você escutou e que desceu aqui, que te incomodou, fica um bolo aqui nessa parte, que é a parte da emoção. Então, você não precisa fazer nada. Esse relaxamento pega e retira tudo isso e joga fora. Ai, Então, que maravilhoso isso. se você fizer todo dia, você não acumula isso. E as situações de estresse, ansiedade, pânico, são situações mal resolvidas. Acúmulo de situações mal resolvidas. Então, se você fizer, você não tem esse acúmulo. Ai, que maravilhoso isso. Olha, eu vou pedir para que vocês que estão nos assistindo compartilhem esse vídeo, porque olha quantas informações ricas. E nós vamos trazer a Miriam de volta, com certeza. Miriam, você já está intimada. Não é Venho nem com o maior convidada, é prazer. intimada. Miriam, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, quer dizer. Por favor. Eu queria muito que vocês dormissem bem.
Então, por favor, faça o meu relaxamento. Se você tem uma dificuldade para dormir, faça o meu relaxamento 2 vezes. Eu sei que a Marta tem um público muito grande e se vocês tiverem alguma dificuldade, mesmo com relaxamento, pode entrar em contato comigo. Se você fizer 5 dias, eu sei que você passa a dormir todas as noites e acordar com disposição. Qualquer dúvida, pode falar comigo, porque eu quero que vocês durmam e acordem com disposição. Dormir bem significa qualidade de vida e imunidade lá em cima. E é isso que eu quero. Muito obrigada. Um beijo a Miriam, todos vocês. gratidão, querida. Olha, foi maravilhoso. Eu quero você de volta aqui, porque eu tenho certeza que você tem tantas informações úteis para que as pessoas de fato tenham qualidade de vida. Gente, eu vou deixar na descrição do vídeo os contatos da Miriam, o link lá do relaxamento, tá? O canal dela, tudo vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigada, que vocês realmente possam dormir bem, acordar bem e participar da vida com muita alegria. Muito Gratidão, Miriam. obrigada, Um Márcia. beijo no seu coração. Para Gente, você tchau, também, tchau. muito obrigada. Obrigada mesmo. Até a Tchau. próxima quarta. Tchau, fica Até. com Deus, Miriam. Obrigada. Você também, obrigada.